sobre esse projeto, vamos dizer, serigrafia, e até chegarmos na comunicação visual com as plotters que nós temos aí. E realmente você tem toda a razão quando você fala que no Brasil começou a comunicação visual através dos letristas. Isso lá na galeria, debaixo da parte do patriarca, quando desce do Anhangabaú, começou tudo ali. Com os letristas fazendo a comunicação. Daí veio a transformar o projeto todo em serigrafia. E quando nós falamos no final de hoje em dia da utilização das plotters, tanto de impressão digital como de pacote, nós temos duas vertentes para isso daí. Tem o pessoal que veio da serigrafia e tem o pessoal que veio dos computadores para a comunicação. Então existem duas vertentes e, de uma certa forma, existem alguns conflitos nesse ambiente aqui. Por que existe um conflito? O pessoal que veio de serigrafia veio com uma formação, vamos ser honestos, eles não são tão bons formadores de opinião, não têm uma formação técnica para compor tudo isso daqui e acaba levando todo o projeto gráfico por um caminho, vamos dizer assim, totalmente informal. Falta informação e falta um outro. O projeto empresarial hoje assim, o jovem que se formou, que tem interesse em entrar na comunidade de serigrafia e de comunicação visual no Brasil, hoje ele tem uma formação diferenciada. Mas a grande maioria das empresas hoje no Brasil, elas não têm um plano de ação, elas não têm assim, um plano de profissionalização, um plano de crescimento hierárquico dentro da empresa, entendeu? Isso é o que nós estávamos discutindo agora há pouco. E eu tenho aqui o Eduardo da Cromajet, que tem uma empresa moderna, uma empresa jovem ainda, mas é uma empresa que você percebe que está assim, crescendo no mercado, por quê? Porque ela está atuando de maneira profissional, né? O que falta para muitas empresas, né? Então, o grande problema hoje das nossas empresas, o grande problema, inclusive nós aqui no programa Show de Comunicação não temos uma audiência maior do nosso mercado, é justamente isso. O empresariado em geral, ele não cuida da própria propaganda, ele não cuida da própria imagem. Esse é um problema. Esse é um problema. Ele faz, mas ele não divulga a própria imagem, a própria empresa. Exatamente. Ele fica escondido. Quer dizer, ele tem interesse em fazer. Você está me orientando aqui, meu diretor? Eu estou meio perdido aqui, né? Esse programa aqui, meu internato, é ao vivo. É ao vivo, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar olhando para uma câmera ou para outra. Eu não sei exatamente em qual câmera eu estou. E o meu diretor, ele sai daqui do estúdio, tá? E vai fazer não sei o que lá fora. Então, acenda a luzinha que eu estou sabendo. Eu quero falar olhando para a câmera, entendeu? Tá? Então, por ser ao vivo, realmente a gente não tem... E assim, não tem, às vezes não tem nem script, né, Sônia? A gente vai falando e vai soltando. Por isso que nós somos comunicadores. Né? Exatamente, Exatamente. Então, assim, eu já estou acostumado a fazer o programa Show de Comunicação, estamos aqui há 4 anos, então não tenho muita dificuldade. Mas os meus convidados... eles não sabem que câmera estão, o diretor tem que estar aqui para poder falar. Olha aqui nessa câmera, por favor. Entendeu? Então, por favor, continue. Estou olhando. Tá? Então, Eduardo, é o seguinte, vamos lá. Você tem uma empresa moderna, mas você tem uma visão diferente de uma empresa que já existe há 30 anos no mercado. Que é aquela empresa que se deu bem, tá? Mas não deixou de ser uma empresa familiar. Tá? Então, o futuro dessa empresa... teoricamente, sei lá, ela fica na mesma, ela não vai evoluir. Passa por filho, entendeu? Depois passa ela não vai evoluir. Vem o ditado, né? Assim, ela faz, o filho come e o neto morre de fome. Exatamente. Ficou com a bucha, né? A tendência é essa empresa. Por isso que o americano tem empresas aí que são centenárias, porque elas se cercam, se mulem de profissionais. É a primeira coisa, né? Vamos profissionais com colocar foram formados para isso, para administrar, entendeu? Quando você fala em profissionalismo, vamos pegar essa vertente aqui. Onde nós encontramos profissionais hoje? Por exemplo, você vai montar uma empresa de serigrafia ou mesmo uma empresa de impressão digital. Onde você vai buscar esse tipo de profissional? Essa é a tecla que eu tenho batido aqui. Onde? Muito no programa Show de Comunicação. Você tem que fazer, fabricar. Onde estão os profissionais da área da comunicação? Não existe escola para isso. Exatamente. Mas quem são os profissionais? Quem são esses profissionais? Tem que ser fabricado dentro da empresa. Que a gente empresa. precisa para que possa assumir um cargo numa empresa, tá? E fazer com que essa empresa funcione de forma profissional, tá? Nós precisamos, primeiro, relações públicas, precisamos de
para o pessoal formado em marketing, voltado para a comunicação visual. Nós precisamos de pessoal voltado em tecnologia de vendas para comunicação visual. Nós precisamos de técnicos de estamparia, de técnicos de plotter. Enfim, existe uma carência muito grande no mercado, generalizada. É um negócio que você não encontra bons profissionais em hipótese alguma. Você tem que ficar garimpando no mercado, entendeu? Infelizmente, eu tenho que fabricar dentro da empresa, né? quando Preciso você gerar cursos. Agora, a empresa não é escola. E quando você acha, você tem uma série de vícios para poder proporcionar um funcionário que se adeque ao seu sistema de trabalho. Mas o caminho deve ser o inverso, entendeu? Porque quando você forma um profissional, quando ele está formado, bonitinho, poderia ter. ele vai para outra empresa. Não, ou entendeu? Ele se acha profissional e vai montar dele. a empresa dele, entendeu? Ele acha que já é empresário. E aí ele começa a fazer um monte de coisa errada no mercado que acaba comprometendo. Esse ponto que acontece, que nós estamos vendo. Exatamente. Nós não podemos falar de custo, que ninguém sabe o que é isso. Nós não podemos falar de matéria-prima, nós não podemos falar de máquina eficiente. Você pode falar de planejamento desse jeito? Você pode falar de estratégia de campanha? Queima. Não. Ou desculpa, nós diretor. Nós temos que entender o seguinte, a comunicação visual está na vida do cidadão de qualquer país, qualquer lugar do mundo, a comunicação visual está na vida, no dia a dia de cada um. Tá? É uma camiseta que você usa, é um chapéu, um boné, é um bordado, é um outdoor, tudo é comunicação visual. Então você não percebe, o cidadão comum não percebe, mas a comunicação visual é importante. Os nossos governantes também passam batidos, eles não sabem o que é comunicação visual, eles não sabem a importância que nós temos, eles não sabem aproveitar o potencial do nosso mercado. Eles não estão nem aí. Então não tem legislação, não tem sindicato, não tem sequer uma categoria profissional, não tem uma associação forte, quer dizer, na verdade, estamos aí na eminência em termos uma associação forte realmente, tá? Isso já deveria ter acontecido há muitos anos atrás, isso já deveria estar andando sozinho o negócio, tá? Hoje nós estamos aí garimpando profissionais, empresários do setor, para poder compor a associação, para poder, de repente, ter força de negociação resultado. Em todos os aspectos, não é isso? O que nós passamos no ano passado? Todo mundo reclamou que foi um ano de crise, um ano complicado, um ano disso, um ano daquilo. Concorda? Esse é o comentário geral. A primeira coisa que os empresários fizeram, o que foi? Cortar a verba de publicidade deles. No momento em que ele deveria estar atirando para o mercado, indo em cima do mercado e mostrando a cara dele, o que ele fez? Recuou. Por exemplo, vamos mudar um pouco e vamos olhar os grandes empresários. O que fez uma Casa Bahia da vida? Não estou fazendo propaganda para ela. Por favor, aqui nós podemos falar de qualquer empresa. Você pode citar o nome de qualquer empresa aqui na como é que foi feito os grandes conglomerados? O que eles fizeram? Enfiaram publicidade na televisão, massificaram a informação, dividiram prestações, fizeram tudo que podiam para vender cada dia mais. E o que foi que nós fizemos no nosso mercado? Recuamos, encolhemos, saímos praticamente do mercado, não demos chance para ninguém. Como é que fica? Se nós fabricamos comunicação e nós não comunicamos nós mesmos, para, gente. Vamos começar de novo. Sabe o que ocorre, Souza? Na realidade, o que ocorre é o seguinte, você sabe que para se fazer comunicação, uma Casas Bahia, por exemplo, o Ponto Frio, o Volkswagen, uma Samsung, grandes corporações, evidentemente, com potencial financeiro muito maior do que as empresas da comunicação no Brasil, elas têm um planejamento de marketing, para começar. Tendo um planejamento de marketing, evidentemente existe uma verba destinada, não importa, a empresa operou com prejuízo, operou com lucro, tá? Aquela verba está destinada para a comunicação. Existem estratégias. O que falta no nosso mercado? Qual é a empresa hoje que tem verba para a comunicação? São poucas. Algumas têm, mas são poucas. A grande maioria não tem. A grande maioria não é arrojada bastante para determinar um percentual do seu faturamento, tá? E destinar isso à comunicação da empresa. Tá? Pois é, Sivaldo, Então, tem até a pergunta do internauta aqui, o Kleber. O que fazer para que algumas empresas entendam a importância da divulgação de seus produtos através da comunicação visual?
O que fazer? Essa é uma pergunta realmente bastante Puxa a interessante. orelha deles, né? Então, mas eu quero interromper aqui um pouquinho, Simbal, porque tem comunicação é isso, com todo respeito aqui, tem uma coisa muito triste, um colega...